Olá, eu quero falar de um assunto muito importante que é o luto. O luto ele se dá quando nós perdemos alguém que nós amamos ou até mesmo um objeto ou coisa que depositamos valor. Por exemplo, uma casa, um carro, um celular. E a pessoa que perde algo de grande expressão, ela acaba sofrendo do luto. O luto, ele pode demorar dias, ele pode demorar meses, ou ele pode demorar anos, como a gente chama de luto tardio. Eu queria falar para vocês agora sobre as 5 fases do luto que foram elaboradas pela psiquiatra suíça Kübler-Ross, e no seu livro Sobre a Morte. E ela escreve que existem 5 fases do luto. A primeira fase do luto é a negação. É aquela fase que você nega e renega, você não acredita que a pessoa que você amava, ou a coisa, o objeto de valor se foi. E você então, sem acreditar, você começa a negar. E você diz literalmente assim: eu não acredito que a pessoa que eu amava tanto se foi. Né? A segunda fase, que pode inclusive se misturar, não tem uma ordem muitas vezes, mas ela fala que normalmente é nessa ordem, que a segunda fase é a raiva. A raiva é aquele momento que você fica com raiva se a pessoa morreu no hospital, e esse hospital não tinha muitos equipamentos, você fica com raiva do hospital. Se o médico teve uma falha médica, você fica com raiva do médico. Às vezes você fica com raiva de Deus. E a pessoa que perde alguém que ama ou algo que ela depositou valor, ela fica com raiva. Fica com raiva de quem pergunta. E a raiva ela se estende por alguns dias. E é muito comum uma pessoa enlutada dizer que está com raiva. A terceira fase do luto é a depressão. A depressão, nós já fizemos um vídeo aqui, é um estágio, é uma doença, na verdade, de saúde mental, que leva a pessoa à tristeza profunda, que dura dias, até meses ou anos, e aí ela precisa de um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, para ela conseguir sair do luto. Mas o luto ele configura mesmo pela pessoa que fica triste, não quer sair da cama, não quer fazer, não tem coragem, e começa a pedir a morte para si também, quer morrer junto com a pessoa que se foi. Então o estágio da depressão é um dos piores estágios. Por isso que muitas vezes a pessoa que está em luto, ela quer usar preto, uma roupa escura, porque ela absorve, né? A roupa literalmente mostra como a pessoa está. A quarta fase do luto, a Kübler-Ross vai chamar de negociação ou barganha, que nada mais é do que você simplesmente negociar consigo mesmo, ou querer voltar no passado e fazer o que você não fez. Então ela vai dizer o seguinte: na fase da negociação você começa a questionar, puxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito isso para evitar. E muitas vezes você acha que você poderia evitar a morte de alguém, né? Que é algo mais certo e que a gente muitas vezes não tem o controle. Aliás, nós não temos o controle da vida. Muitas vezes, sobre nascer e morrer, esse é um outro tema que a gente pode falar, não está nas nossas mãos. Porém, a gente barganha com isso. Né? A quinta e última fase é a aceitação. A aceitação é quando passou o tempo, quando você consegue voltar a viver, e você simplesmente já pensa assim: eu consigo caminhar agora, eu consigo me refazer. Né? Se você perdeu um cônjuge, você conhece outra pessoa e você começa a se permitir, e é a fase da aceitação. Mas eu queria dizer que um dos assuntos mais difíceis que eu atendo na clínica está entre o luto, está entre os 3 principais assuntos e assuntos mais difíceis que eu atendo. Então eu queria deixar esse vídeo e perguntar se você está em luto. Se você perdeu um ente querido ou algo que você amava muito, não deixe para depois a terapia. Eu queria finalizar com essa pergunta: até quando você vai ficar sem terapia? Nos vemos no próximo vídeo.